Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs, seminaristas do nosso Seminário Metodista Internacional. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de homilética, a arte de falar em público. Essa é a nossa última aula desta matéria, a sexta aula. Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês durante essas 6 semanas. E, claro, agradecer a cada um de vocês que tem respondido, que tem interagido conosco, que tem feito com que esse seminário seja uma realidade. E a minha oração é que esse seminário possa contribuir para a edificação não só da nossa Igreja Metodista Internacional, mas para o reino de Deus sobre a terra, não é isso? Sejam muito bem-vindos, quero dar as boas-vindas também a todos aqueles que, pela primeira vez, vão assistir uma aula do nosso seminário, e eu espero que você seja tocado pelo Espírito Santo e você se matricule e seja parte do nosso seminário, porque daqui a 2 semanas vamos começar uma nova matéria, a última matéria, antes da nossa formatura, que vai ser no último sábado de janeiro. Então, você desde já é muito bem-vindo a estar conosco, né? E aqueles alunos que pretendem se formar no mês de janeiro, vocês precisam entrar em contato pessoalmente comigo para que a gente possa acertar os detalhes disso, tá bom? Eu espero que esta aula possa te ajudar bastante. Vamos orar. Ó Deus, estamos chegando ao final desta matéria, pelo menos desta primeira parte, e eu sei que o Senhor é aquele que capacita, é teu Espírito Santo quem dirige, mas nós temos a obrigação, o dever, de nos prepararmos para ser esses canais através dos quais o Evangelho possa chegar ao coração das pessoas. Abençoa-nos, ó Deus, nesta aula, dirige os nossos passos e, principalmente, dirija as nossas palavras. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. E eu tenho prometido para vocês que quem quiser aprender o método de preparar sermão, estudo bíblico, então vai me mandar uma informação e eu vou fazer passar para vocês, os interessados, que quiserem, sem valer nota, sem nada, né? Apenas dar a vocês uma das muitas maneiras que nós temos para preparar um bom sermão. Então, terminada essa aula hoje, nós temos uma semana para que todo mundo me envie os requisitos das 6 aulas, e então, ao começar uma próxima matéria, nós vamos fazer paralelo em dias diferentes. Na terça-feira eu coloco a matéria e no outro dia da semana eu gravo para vocês a questão de como preparar um sermão, tá bom? Então isso é fundamental para nós. Na aula de hoje nós vamos estudar os 2 últimos capítulos da nossa apostila e eu recomendo que você possa pegar, né, a sua apostila, possa ler conosco sobre esses 2, o capítulo 4 e o capítulo 5, que são muito importantes. Como eu disse na aula anterior, é possível que eu repita algumas informações, talvez mais amplas, talvez mais resumidamente, porém, são sumamente importantes para que você memorize e pratique. Apesar de ser uma matéria muito teórica, se você tiver o desejo e a iniciativa de colocar isso em prática, cada capítulo e experimentar isso na sua vida, eu tenho certeza que você vai ser muito, muito, muito edificado, tá bom? Vamos lá, então. Capítulo número 4, nós falamos sobre a pregação como um processo comunicativo. Isso eu tenho falado desde o princípio, né? Que comunicar, pregar, comunicar, ensinar, comunicar, ou tudo tem a mesma coisa, ou tudo isso todos eles usam os mesmos princípios. Bom, a pregação e a comunicação já exaustivamente compartilhei com vocês. A pregação, como eu já falei, né, é um processo, é um ato
comunicativo. Ele tem como finalidade comunicar a palavra de Deus aos homens. E comunicar, a gente já falou, né? Tem várias definições, mas eu gosto muito da definição de Orlando Postes, que foi meu professor. Ele dizia o seguinte: a comunicação é um processo mental, emocional e social através do qual se transmitem atitudes, conceitos, sentimentos, tendo como finalidade a mudança do comportamento individual. Orlando Costas, no seu livro, né, A Arte da Comunicação pela Pregação, ele coloca isso de uma forma muito clara. Na minha maneira de ver, isto é o sermão. O que é você pregar? É transmitir atitudes, conceitos e sentimentos. Por isso que a pregação não pode ser fria, não pode ser estática, não pode ser racional, tampouco pode ser só emocional, só improvisada, não pode. Tem que, você, ao pregar, você comunica a atitude, até a sua atitude ao pregar, a sua forma de expressar, a sua forma de dizer, você está transmitindo os conceitos. Qual é o conceito? Não é simplesmente uma palavra, é um conceito novo. Nascer de novo, mudança de atitude, mudança de pensamento. Isso é pregar. E, além de tudo, você tem que comunicar sentimento, você tem que comunicar paixão. Falar de algo sem estar apaixonado por aquilo não comunica nada a ninguém. Imagina eu falar de algo que não me apaixona, não vai te apaixonar. Então, a comunicação do Evangelho é exatamente essa definição de uma comunicação normal, né? E a comunicação tem que ser, então, esse ato dinâmico, pelo qual nós transmitimos ideias sobre Deus, sobre a palavra dele, sobre tudo que tem a ver com ele e com a salvação do ser humano, né? Daí a gente pode pensar o seguinte: pregação, sermão, pregador e congregação é parte de um todo. Você não pode olhar a pregação como algo isolado. A minha pregação, meu sermão, não, eu vou orar, eu sozinho, o Espírito Santo vai falar comigo. Essa forma isolada não faz de você um comunicador que vai realmente influenciar as pessoas a ouvir você na mudança de vida que você está propondo. Ela tem que ser um processo comunicativo que envolve uma interação dinâmica entre esses três elementos básicos: o pregador, a mensagem e a congregação. Esses três elementos eles têm que interagir de uma forma poderosa. Tem hora que o ouvinte, o receptor, não sabe se ele está ouvindo você, se ele está ouvindo Deus, se ele está ouvindo a palavra de Deus, porque tudo está interagindo de uma forma única. Ele não sabe se ele está sentado num banco de igreja, se ele está dentro da Bíblia, se ele está em algum lugar. Porque isso é algo poderoso, essa interação precisa existir. Então, o que deve ser um sermão? Ele tem que ser uma resposta a uma situação provocativa, seja pecado na congregação, seja falta de edificação, seja carência de dom, seja o que for, o sermão tem que responder. O sermão não pode ser alguma coisa que vem da minha cabeça, eu acho que... Não, eu tenho que descobrir o que está acontecendo, e aí eu vou orar a Deus, vou pedir a Ele graça, discernimento e sabedoria para eu encontrar na Bíblia respostas para essa situação, entende? O sermão não é uma coisa que você faz sentado numa cadeira dentro de um escritório. Você tem que dar uma resposta, eu diria mais, uma resposta ao ser humano, e não apenas aos membros da igreja. Porque os membros da igreja saem dali e vão compartilhar com os que não foram. E aí é que está o segredo. Se eles foram impactados, foram tocados, foram envolvidos, eles vão passar isso. Agora, se eles não foram, eles também vão passar. Como é que foi? Foi bom. Aí vão falar, o louvor foi maravilhoso,
Ah, foi, mas se a palavra foi boa, foi boa. Ou seja, não há empolgação, não há nada. Por quê? Porque as respostas que ele precisava para situações específicas não vieram. E é muito ruim você ir à igreja em busca de respostas e você sair sem as respostas. É a mesma coisa que você entrar numa padaria querendo pegar aquele pãozinho francês quentinho, você chegar lá e ele fala, não, não tem não, só tem pão de forma ali na prateleira. Tem pão, mas não é o que você foi pegar, entende? A igreja, a palavra volta vazia? De forma nenhuma. Mas ela pode fazer com que você volte vazio quando o pregador não faz essa interação. Porque, acima de tudo, gente, o sermão ele é uma transmissão verbal. Só que, quando a gente fala verbal, eu estou falando que a ênfase está na palavra. Só que, quando eu falo verbal, no sentido do processo de comunicação, é todo um contexto, porque o que eu estou falando, você precisa ver em mim. Né? Imagina se fosse só você ouvir a minha gravação. Não é a mesma coisa. Eu estou transmitindo, então a minha comunicação com vocês é uma comunicação verbal, porém você está me vendo, então você vê meu semblante, você vê a minha preocupação, você vê tudo que está me envolvendo. E você se sente parte de tudo isso também, né? Então, ao apresentar o sermão, o pregador precisa entender que ele está passando por um processo de comunicação. E tem que ser de uma forma planejada. Quando você subir ao púlpito, você tem que ter reações emocionais, você tem as que a gente chama as reações neurológicas, físicas, mentais. E é interessante, não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, te chamam para você pregar numa terça-feira. Aí você fala, terça-feira é bom porque tem pouquinha gente e tal, né? Muita gente tem ideia de que quanto mais pessoas, mais pressão. Quanto menos pessoas, menos pressão. E olha, gente, eu vou dizer uma verdade. Não muda. Você pode estar diante de 1.000, diante de 10. A pressão sempre será a mesma. Muda dentro da gente, mas a pressão é igual. Então, o que é que acontece? Aí chega lá na terça-feira, você esperava 10 pessoas, aí tem 50. Olha, dá um branco. Ou então você prepara um sermão para crentes, aí chega lá, tem 10 visitantes não crentes, ou vice-versa. Essas pressões interagem dentro de você. E aí é que você vai ver a importância de interagir com a congregação. Tem muito pregador que ele não interage. O que eu chamo de interagir com a congregação? É na hora de preparar, você tem em mente a congregação, é na hora de você orar, você tem a congregação, e na hora que você vai pregar, seu foco de atenção é a congregação, e não você mesmo. Por isso, você precisa ter notas, estar seguro do que você vai falar, para que você tenha liberdade mental e de olhar e perceber a movimentação, perceber as coisas acontecendo. Porque tem pregador que parece um robô, pode acontecer o que acontecer, ele continua aquela postura, aquele negócio, e a congregação já fugiu e eu até aprendi uma coisa, eu não gosto, falo aprendi, mas eu não gosto, eu nunca usei, mas eu tenho um pregador aqui que eu gosto muito dele, aqui nos Estados Unidos, e pastor Arlindo, e ele toda hora fala assim, vocês estão comigo? Quem está aqui comigo diz amém, quem está aqui? E o povo amém e tal, né? Mas ele percebe, quando ele percebe que o povo está fugindo, ele, quem está aqui? Quem está aqui? Ele interage. Isso é muito interessante, né? Porque quando você interage com a congregação, você vai, à medida que você vai pregando ou ensinando, você vai percebendo se as necessidades estão sendo supridas. Então, você tem uma carência aqui de amor, de perdão, enfim.
E à medida que você vai falando, você vai percebendo se essas necessidades estão sendo supridas diante da sua congregação. Então, isso é extremamente importante você colocar, tá bom? Outra coisa muito importante é a pregação e a ocasião. Vou dar um exemplo assim extremo. Você pregar sobre alegria no enterro. Isso é grave. Ou você pregar sobre perdão num casamento. Aí você fala, mas o casal tem que se perdoar. Eu falei, mas ele ainda nem começou. Você já vai trazer um problema que ainda não existe. Vai existir? Existirá, com certeza. Mas na hora, na ocasião oportuna, não antes. Isso muito, como eu vou dizer você, não é irresponsável, mas é falta de respeito com a congregação. Respeitar a ocasião. Se é uma ocasião de celebração, veja só, o pastor vai fazer uma festa de aniversário da igreja, convida você para pregar, aí você vai lá, vai pregar sobre o poder do pecado, como vencer o pecado, a morte de Cristo. Não tem nada a ver. É verdade, tudo isso é importante, tudo isso, mas a ocasião não pede isso. A ocasião pede que você fale de celebração, de transparência, de verdadeiros adoradores, aí você... Eu já, como pastor local, já me frustrei convidando pessoas, e eu me lembro de um caso em especial, que nós fizemos uma campanha especial para evangelização de sexta a domingo, e o que aconteceu? Tem que respeitar a ocasião. Então, como eu falei, nós tínhamos preparado toda a igreja para uma campanha evangelística, e naquela primeira noite, era sexta, sábado e domingo, naquela noite nós tínhamos um grande grupo de pessoas não crentes. Pois bem, ele foi falar sobre o trigo e o joio, que dentro da igreja tem trigo e tem joio, e que isso e ele usou também o exemplo da parábola das 10 virgens. Metade da igreja é fiel, metade é infiel. Metade da igreja vai para o céu. Quem é que... Imagina vocês, depois de uma pregação dessa, que pessoa quer fazer parte dessa igreja? Quando ele fez apelo, ninguém se converteu. Entende? Respeitar a ocasião é respeitar também o programa da igreja. Mas toda a palavra é de Deus. Toda a palavra é de Deus, mas tem um momento exato de falar. Lembre-se de Eclesiastes. Há tempo de falar, tempo de calar, tempo de plantar, tempo de colher, ou seja, tudo tem a sua ocasião, né? Agora, falando da perspectiva comunicativa da homilética, sendo a pregação esse processo complexo que envolve esses elementos, né, que eu diria que são 4 elementos, seria o sermão, o pregador, a congregação e a situação, ou a ocasião, a homilética ela tem sido assim, definida tradicionalmente como a ciência da pregação. Mas, como nós definimos há pouco sobre comunicação, a homilética é fazer com que aquilo que alcançar, você transmitir, né, conceitos, atitudes e sentimentos, isso seja transmitido a partir da compreensão das Escrituras. E em que difere a pregação da comunicação? Quero ler para vocês. A pregação é parte do diálogo de Deus com o homem. A comunicação sou eu com você. A pregação, eu apenas sou um canal. É você e Deus. Isso, gente, grave isso. Isso é fundamental. Senão você não prega, você apenas comunica. E a igreja não é para comunicar, é para pregar as boas novas.
Então, a pregação é parte do diálogo de Deus com o homem e acontece na experiência da adoração. Por isso que a adoração é mais que cantar. A adoração é todo um momento onde Deus se manifesta e comunica-se com o homem. Lembra que a Bíblia diz, Deus habita no meio dos louvores, e a gente pensa que louvor está cantando. Louvor é ambiente de adoração onde Cristo e o Deus Pai são exaltados. E aí as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo, que usa, muitas vezes, a minha e a sua palavra. Então, veja, na pregação é diferente da comunicação. Na comunicação, eu tenho as minhas técnicas, eu aprendo, eu percebo abrir e fechar o filtro, beleza, eu tenho que saber fazer isso. Porém, na pregação, é mais que isso. Na pregação, e nós vamos no último capítulo, nós vamos estudar sobre o caráter teológico da pregação. Na pregação, eu tenho que saber que o que eu falar é para levar o homem ao encontro com Deus. Eu sou apenas esse canal. Não é comigo. Não sou eu que vou convencê-lo, não são as minhas palavras que vão tocar no coração. É o Espírito Santo que vai convencer. E isso, gente, é a coisa mais linda. Por isso eu sou apaixonado por pregar, né? E agora, aposentado, minha última pregação faz mais de 3 meses. E isso me entristece, por um lado, porque eu gosto. Porque a pregação é esse ato complexo, porque mistura o humano com o divino, sabe? A preparação do humano com a participação do Deus presente. Então, isso é fantástico. Ok? Vamos então ao capítulo 5, na página 31 da nossa apostila. O sentido teológico da pregação. Até agora vocês falaram assim, poxa, estamos num seminário estudando comunicação. Toda a base para você comunicar o evangelho, você tem que saber, tem que estar preparado. Só que isso não dá garantia de que vidas serão transformadas. A não ser quando eu entendo que a pregação não é uma simples comunicação das boas novas. A comunicação, a pregação é eu colocar o homem e Deus numa dimensão de relacionamento para que o Espírito Santo opere uma obra regeneradora, transformadora. Isso se chama sentido teológico da pregação. A gente já viu que a pregação ela é importantíssima. Eu chego a dizer que a pregação é vital para a saúde da igreja. Se a igreja não prega, ela não é anunciadora de boas novas, não haverá transformação nos ouvintes. Então, nós vamos ter um grupo de pessoas convencidas de as verdades, um grupo de pessoas com suas necessidades básicas atendidas, porém, a sua vida vazia de experiências com Deus. E alguns pregadores confundem. Eu fui muito bom comunicador, as pessoas atenderam o meu apelo. Ótimo, mas a pergunta crucial é: elas foram transformadas ao encontrar-se com Deus? Ou, pelo menos, elas tiveram um encontro com Deus? Elas tiveram uma visão da presença de Deus? Elas sentiram o toque do Espírito Santo ou não? A principal tarefa da igreja é a pregação. O apóstolo Paulo chega a dizer: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Está em 1 Coríntios 9:16. Ai de nós. E eu estou vendo que a igreja tem perdido essa visão da importância de uma pregação. Então, hoje tem muita falação,
Tem muitos bons comunicadores, tem até artistas nos púlpitos que fazem você chorar, você rir, você pular, você saltar, né? Mas, se isso não resultar em vidas transformadas, se isso não resultar em transformação diante de Deus, é apenas um ato comunicativo. Todos vão se sentir bem, porém, não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é fazer com que cada ouvinte tenha um encontro profundo e transformador com Jesus. Por isso, a pregação é tanto um ato divino como um ato humano. E é nesse sentido teológico que a pregação ela tem que se originar em Deus, chegar ao homem e retornar a Deus. Então, ela tem esse processo cíclico. Ela sai de Deus, do coração de Deus, que me dá conhecimento bíblico, me inspira a preparar algo para levar ao povo, a fim de que o povo chegue até Deus. Esse processo cíclico é o processo teológico, que nenhum de nós tem o domínio. Eu gosto muito de um pensamento de um escritor chamado Miller, que ele escreveu o seguinte: pregar é fazer parte de um evento dinâmico no qual o Deus vivo, o Deus redentor, reproduz seu ato de redenção num encontro vivo entre ele e os que o escutam através do pregador. Você está na página 31. Grave isso. Isso, para mim, é fundamental, né? Então, a partir daí, eu tenho algumas coisas que eu posso compartilhar com vocês, como o que eu chamo de o sentido teológico da pregação, e a gente vai começar com o primeiro ponto. Então, vamos lá. O caráter teológico da pregação, né? A pregação, como já falei, tem então o seu início com Deus, em Deus, e se retorna para Deus, né? E aí a pregação provém de Deus. Como que isso acontece? O apóstolo Paulo disse o seguinte: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, então aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Então, é Deus, a decisão é de Deus. E eu quero ler alguns outros textos. Diz o segundo texto: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. 3 coisas eu quero destacar desses versículos que eu fiz uma coletânea. A primeira é que muitos pregadores mudam o sentido da pregação quando eles percebem uma rejeição da congregação. Gente, é natural que haja uma rejeição inicial. E se, diante dessa rejeição, eu mudar minha conduta, eu não vou responder às necessidades dela. Se você tem uma ferida e alguém vai fazer um curativo, a tendência sua é puxar o braço. Essa é a tendência. Não, está doendo, está doendo. Mas se a pessoa fala, então não vou curar, não. Você que é rebelde, você que fique com isso, que fique com essa dor, vai inflamar e eu vou perder meu braço. Mas se a pessoa for insistente, calma, eu sei que dói, eu sei, mas vamos fazer. E ela faz 1, 2 vezes, meu braço ficará curado. O que acontece é que quando os pregadores sentem essa rejeição, eles falam que eles estão pregando errado, que Satanás está roubando a palavra, não sei o quê. Gente,
Você tem que continuar sem mudar. Jesus não mudava em nada, não importa o que as pessoas pensavam. Ele tinha consciência da importância das suas palavras, e nós precisamos ter essa consciência. A pregação recebe uma autoridade da parte de Deus. Nota que eu não falei o pregador, é a pregação. O que eu falo é o que tem autoridade, não eu que tenho autoridade. É a palavra, porque a palavra procede de Deus, não procede de mim. Então, a pregação recebe autoridade da parte de Deus pelo fato de que esta mensagem não está fundamentada no meu conhecimento, na minha sabedoria, mas esta palavra está fundamentada na sabedoria de Deus que decidiu salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que a palavra loucura? Porque para as pessoas isso é uma loucura. A loucura é eu estar pregando, porque eles falam, Gessé pregando? Ah, quem é? A loucura é porque o que eu estou ouvindo me parece muito fora da realidade. É loucura porque quando eu menos espero, a minha vida está sendo transformada. Então, isso é algo maravilhoso, né? Que a gente tem, sempre tem que colocar isso em ação. Vamos ver agora o caráter cristológico da pregação. Há uma tendência natural hoje das igrejas, dos pregadores, a pregarem fundamentados mais no Antigo Testamento. Porém, o que nós aprendemos é que a pregação, nos nossos dias, precisa ser uma pregação cristológica. Falar de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, ou seja, a pessoa dele, não só os ensinos, mas sua história, seu nascimento, seus ensinos, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua segunda vinda. Nós somos muito teóricos em Cristo, precisamos ser mais práticos. Ele é o exemplo. Gente, exemplo é alguém que precisa ser seguido, não é apenas ouvido, precisa ser seguido. Eu preciso ouvir dele, obedecer o que ele fala e fazer o que ele fez. Mas, para isso, o pregador tem que ser cristológico, tem que transmitir a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, os ensinos de Jesus, o futuro de Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus muito mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu tenho que conhecer os dados, eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que conhecer o caráter, eu tenho que conhecer a função, eu tenho que conhecer o propósito, eu tenho que conhecer tudo. E isso é através da pregação. Outro caráter da pregação é o caráter evangélico. O que quer dizer isso? Boas novas. Você sabe que tem pregador que passa 20, 40 minutos dando péssimas novas? Você é um pecador, você vai para o inferno, porque o diabo arruma isso, porque o diabo arruma aquilo, que o mundo jaz no maligno. A pessoa sai de lá um defunto ambulante, me perdoe o termo. É só ruim. Eu me lembro que a minha filha me falou algo que ela foi uma vez na igreja e ela voltou tão arrasada, que ela falou, pai, foi até difícil não decidir não voltar mais, porque a pregação é o tema, olha só, se para você está ruim, saiba que pode piorar. E tudo que ele falava, você está passando por dificuldades financeiras, pode piorar, você pode perder o emprego. Você está com um problema de diabetes, pode piorar, você pode ficar com um câncer. E tudo é assim, sabe? Mas sabe o que ele queria? Por isso que você precisa de Deus. Só que ninguém ouviu isso, porque era uma péssima nova. O diabo está ao seu redor, o mundo já jaz no maligno. Não confie nas pessoas, porque elas são... E usa textos bíblicos. Não é essa
a pregação evangélica. A palavra evangelho já diz boas novas. É claro que eu não posso ignorar as coisas, então eu posso mencionar os problemas e as dificuldades, mas eu tenho que anunciar boas novas. Se eu falo de pecado, eu tenho que anunciar como vencer o pecado. Se eu falo da presença do mal, de Satanás, eu tenho que falar quem o venceu e como será o fim dele e o fim de todos que ele seguem, como está hoje. Jesus é o Senhor. E isso é muito importante na pregação evangélica. Outra coisa, quando fala do sentido teológico, é o caráter antropológico da pregação. Ou seja, o receptor é o homem, não é Satanás, não são os anjos, é o homem. Eu até digo, o homem presente no seu auditório. Você não pode pregar para quem não está. Essa forma de, porque está faltando, cadê os irmãos? Cadê aqueles que oram muito? Ué, se eles não estão ali, não fale deles. Fale daquelas pessoas que estão ali. Aquelas pessoas são o alvo, Deus quer alcançar aquelas pessoas, sabe? E isso é muito, muito importante. A pregação é para causar comunhão na igreja, comunhão das pessoas, né? Eu gosto muito dessa frase de Donald MacLeod, que ele diz o seguinte: a pregação dá origem à igreja. Através da pregação, os apóstolos estabeleceram a igreja. Quando entravam em uma nova cidade, contavam o que Deus havia feito aos homens através de Jesus Cristo, e como resultado se formava uma unidade de companheirismo como parte do corpo de Cristo. A pregação é para que o homem encontre Cristo e encontre uma família. E então ele vai não viver solitário, mas ele tem uma família, o corpo de Cristo. Por isso, a pregação é uma boa nova. Você tem uma família. Se seu pai e sua mãe te rejeitou, tem um Deus que não te rejeita. Se a sua família não está nem aí para você, tem uma família que te ama, e etc, etc, etc. Então, a pregação se dirige ao homem, não só ao homem, mas ao homem que faz parte da igreja. Quando eu falo homem, em termo genérico, né? Humanidade. Então, não fala só para a humanidade fora da igreja, mas fala também para a humanidade, os homens e mulheres dentro da igreja. Por isso, o pregador ele tem que ser um pregador nutricionista, ele tem que saber dosar o alimento tanto para um quanto para o outro grupo. Tem momentos que você tem que falar para um grupo de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Depois você tem que falar para o outro grupo que teve uma experiência com Jesus. Isso equilibradamente, né? Outra coisa é o caráter eclesiástico da pregação. Karl Barth, um teólogo alemão, disse o seguinte: precisamente por esta razão, a pregação deve tomar a forma com a revelação. Quando ela é fiel à revelação de Deus, efetua a reconciliação. Onde o homem recebe esta palavra, aí está a igreja, a assembleia dos que foram chamados pelo Senhor. A igreja existe porque nela há o chamamento e porque ali os homens podem ouvir a Deus. Então, a igreja, ela é o receptáculo da pregação. Você pode pregar ao ar livre? Pode. Você pode pregar nos lares? Pode. Tem algum problema? Nenhum. Mas se você não tiver a igreja, essas pregações não vão fazer sentido. Porque todos os outros lugares só tem sentido se tiver um momento comum, um local onde a igreja recebe a revelação e onde essa igreja se articula dentro da revelação, onde existe um organismo vivo, o corpo de Cristo, né? E Domênico Grasso disse o seguinte: a pregação missionária cria a igreja ao chamar os homens que estão longe de Deus para a salvação. E a catequese, ou seja, o discipulado, ao chamar os homens que estão longe de o discipulado desenvolve a comunidade cristã, enraizando os fiéis cada vez mais profundamente
em Cristo. Sensacional, né? Eu gosto de uma frase que diz: a igreja, né, é uma comunidade apostólica, profética e peregrina. Quando eu me converti, eu tinha meus 10 anos, isso aqui era verdade. A igreja era apostólica. Hoje a igreja é no sentido, não está nem aí para os apóstolos, para o ensinamento, me desculpe o termo, não é que não está nem aí. Não é evidenciado o ensino apostólico, os livros do Novo Testamento quase não são estudados, as pregações estão mais no Antigo Testamento, etc. É isso que eu quero dizer, tá? Então, veja só, não é mais profética no sentido de profetizar o futuro, sabe? Isso é fundamental para a gente, profetizar o futuro. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Pode ser que muitos de vocês falem assim: mas eu estou escutando isso desde que eu era pequenininho, que Jesus está voltando, que estamos nos últimos dias e até agora não aconteceu nada. É preciso lembrar do que Jesus disse sobre Noé. E Noé falava que o mundo iria sofrer uma grande inundação e o povo, né, passaram-se 4 gerações e ninguém acreditava até que veio chuva. Então, nós estamos nos últimos dias. E para esses últimos dias, a mensagem escatológica da pregação precisa ser evidenciada. Quando falamos de escatologia, não é pregar sobre a volta de Jesus, apenas a volta de Jesus. É pregar sobre os acontecimentos que marcam os últimos dias. Por exemplo, o amor esfriando. Então, você percebe que aquele ardor com Deus, aquele ardor por orar, por ler a palavra, por evangelizar, está diminuindo. Sinal dos últimos dias. Traições, irmão traindo irmão, ofendendo, ferindo, sinal dos últimos dias. E a iniquidade se multiplicando, né? Sinal dos últimos dias. Então, a igreja, os pregadores, têm que dar uma resposta bíblica para esses últimos dias. Não é falar: se prepara, Jesus está voltando. Isso também, mas não é só isso. Como que nós enfrentamos hoje a questão de inimizades entre irmãos? Como que nós explicamos hoje você se precaver contra a violência? Seja violência armada, violência de palavras. Como que você hoje vai evitar ser um cujo coração vai esfriar? Como hoje podemos explicar a falta de confiança uns nos outros? Então, isso tudo faz parte de uma mensagem escatológica e é papel do pregador, no seu sentido mais profundo da teologia, trazer uma resposta a esse tempo escatológico. 7, o caráter persuasivo da pregação. Gente, aqui eu gosto muito que, nesse sentido, nós temos falhado como pregadores. Eu tenho que persuadir. O que é persuadir? É fazer com que as pessoas não apenas ouçam, não apenas entendam, mas que aceitem 100% do que estamos falando. Hoje, essa ideia de que pensar e deixar pensar, eu estou aqui falando, mas vocês têm a liberdade de decidir sim ou não, de alterar, de modificar. Isso não é persuasão. E temos um problema. Quando você é persuasivo, você é chamado de ditador, intolerante, radical. Então, por causa disso, os pregadores pararam de ser persuasivos. Eles passaram a ser apenas um comunicador. É isso, isso, isso. Agora você decide o que você quer fazer. Eu me lembro quando criança, né?
participei de muito naquela época, chamavam de conferências, série de conferências, que eram algumas igrejas exageravam, fazia de 7 dias, mas meu pai fazia de quinta a domingo, todas as noites. Então, convidava-se um pregador ou uma pregadora que iria pregar quinta, sexta, sábado e domingo. E esses pregadores, eu me lembro, eles eram persuasivos. Falavam, você não pode sair daqui hoje sem tomar essa decisão, porque é o melhor para você. Aí depois eles passaram de persuasivos para ameaçadores. Olha, se você hoje não decidir, você pode sair da igreja e ser atropelado e morrer, ou amanhã você pode não acordar, ou ir agredindo as pessoas, pondo medo. E hoje, a maioria dos pregadores nem mais faz apelo ao final da sua pregação, porque eles sentem que ninguém foi persuadido. E ninguém, entre aspas, quando eu falo ninguém, é exagero, vocês sabem disso, apenas para ilustrar, mas ninguém vai decidir sim a favor do que ouviu. Então, o caráter teológico da pregação tem que ser persuasivo. Eu tenho que ter argumentos fortes, como diz Pedro, para dar razão da minha fé. Não é apenas uma informação. Também, número 8. Aliás, falando ainda sobre persuasão, alguém me pergunta, mas como que eu sei que uma pessoa foi persuadida? Simples, quando ela mudou de atitude. Então, ela foi persuadida. Se falarmos na questão da comunicação social, então, quando que a Coca-Cola sabe que as pessoas que viram a propaganda foram persuadidas? Quando compra a Coca-Cola, ou o Guaraná, ou vai nas Casas Bahia, ou, enfim, quando você faz aquilo que está sendo proposto. Isso é ser demonstrar persuasão. Eu fui persuadido, entende? Isso é fundamental. Vocês veem que qual foi o maior problema, qual foi a pior consequência da pandemia para a igreja evangélica? Porque você sempre ouviu dos pregadores que você não pode faltar à igreja, que a igreja você tem que se reunir para adorar a Deus, você não pode depositar seu dízimo em conta bancária, dar na mão de ninguém, você tem que trazer no altar, você tem que dedicar ao Senhor, você tem que consagrar. Todo mundo acreditou, e era o que todo mundo fazia. Veio a pandemia, aí já não, você fica em casa. Em casa você pode orar, em casa você pode reunir a família. Aí algumas igrejas até começaram a servir a ceia do Senhor, cada um na sua casa. Então, assim, né, pela internet, o pastor dava graças pelo pão, pelo vinho, e fala, agora pode tomar. Cada um na sua casa. Você pode mandar o dinheiro pelo banco, você pode depositar, faz um Pix, paga com cartão de crédito. O povo, o que mudou? Será que uma pandemia é razão para você jogar fora os princípios que durante séculos acompanharam a igreja? Acabou a pandemia, então não preciso voltar mais. Para quê? Eu posso continuar dando o meu dízimo, a minha oferta, pelo correio, pelo banco, pelo Pix. Eu, se quiser, faço aqui, ligo a televisão. Hoje tem muitos bons pregadores no YouTube. Aí os pastores ficam, o povo esfriou. Não, ninguém esfriou. Sabe o que aconteceu? Tudo que eles tinham aprendido, que eles se sentiram persuadidos a crer, agora não é bem assim. Então, aquilo depende das circunstâncias. Quem me conhece sabe que eu tive sérios problemas para aceitar que o governo decidisse se eu deveria ou não abrir minha igreja. E como bispo, muitas vezes eu tive até que aconselhar as pessoas a ouvir o governo. Porque os pastores estavam com medo. E se alguém vem e fica doente?
aí vão culpar a igreja, os familiares. Ou seja, o pessoal estava muito mais preocupado com o nome da igreja do que em seguir princípios. E, claro, eu, como líder, eu não posso impor minha vontade nem meu parecer. Eu não era pastor de uma igreja local. E agora? Agora temos que fazer um outro trabalho de persuasão, levando as pessoas, eu vou falar sobre isso, né, do caráter eclesiástico, que a gente vai ter que colocar, mas vou chegar lá daqui a pouco. Antes disso, o caráter espiritual da pregação. Gente, a pregação não tem somente letra, mas espírito. Uma pregação que é só letra, que é só palavra, mata. Mas uma pregação que ela é espiritual, ela transmite vida. Agora, veja só, o que eu falo de espiritual? O espiritual não necessariamente tem a ver com a espiritualidade do pregador. Mas uma pregação ela é espiritual quando o Espírito Santo se faz presente através das palavras e, em especial, convencendo os ouvintes. Quando é uma obra sobrenatural do Espírito. Isso é uma pregação espiritual. Eu tenho visto muitos pregadores frustrados porque eles oram, eles jejuam, eles estudam a palavra, e quando pregam não vê o resultado. Aí eles culpam a igreja, a congregação, que não é uma congregação espiritual. Então, é que houve ausência da presença do Espírito Santo. Não que ele não estivesse presente, mas ele não se manifestou. E aqui é bom a gente lembrar duas coisinhas. A primeira é que Deus está em todo lugar, toda parte, em todo momento. Não existe um culto em que Deus não esteja, não existe uma reunião que Deus não esteja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele está ali. O versículo diz em nome dele, mas Davi diz no Salmo 139 que Deus está em toda parte. Se ele for para o sol, se ele for para as profundezas da terra, Deus está. Isso é uma verdade. Jesus disse, eu estou com vocês. Isso é uma verdade. Outra é, eu estou presente e me manifestando. É diferente. Eu posso estar presente num lugar, mas em silêncio, sem fazer nada. Eu estou lá. Aliás, hoje essa é a minha função, estar só presente. Antes eu estava presente e me manifestava, falando, dando ideias, decidindo, nomeando. Hoje não. Hoje eu apenas estou presente. Então, uma pregação espiritual é quando o Espírito Santo está presente na vida do pregador, na congregação, mas ele se manifesta, curando, libertando, salvando, transformando, trazendo esperança, alento, enfim, manifestando dons. É uma manifestação, então é algo espiritual. Esse é um dos caráteres quando a gente chama do caráter da pregação, tá? Agora, não pode ser deixado de lado a vida espiritual do pregador. Pelo menos o pregador tem a obrigação de ter uma vida de oração, ou seja, orar e interceder, tem que ser obediente aos mandamentos de Jesus, obediente à palavra, e tem que saber comunicar com eficácia e sabedoria a palavra do Senhor, né? Bom, o nono aspecto do caráter, do sentido teológico da pregação é o caráter litúrgico. Aqui agora eu tenho que falar um pouquinho com vocês. Sobre liturgia, não estou falando de uma estrutura, um programa rígido de culto, onde
Não, não é isso. Quando nós falamos de liturgia, nós estamos falando de algo que biblicamente precisa acontecer para que crie um contexto onde a pregação seja a semente lançada em terra fértil. O que é isso? É exatamente uma ordem. A Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas com ordem e decência. Deus tem a ordem, primeiro dia, segundo dia. Deus tem todos os princípios e nós precisamos aprender. Então, essa ordem litúrgica, ela é uma maneira da humanidade, do povo, desde o Antigo Testamento até os nossos dias, de celebrar e adorar a Deus. Eu coloquei na apostila, na página 35, que a liturgia faz com que a pregação e a adoração pública estejam unidas. Às vezes eu participo de cultos em que tem a parte da adoração, termina, fazem até uma oração para terminar, e aí começa a pregação. Nós, da Igreja Metodista Internacional, elaboramos um programa em que a pregação dá sequência à adoração. Então, ao momento, nossa liturgia é muito simples, né? Começa-se com avisos, avisos, com dedicação de crianças, apresentação de convidados, enfim. Depois tem o momento de oração, introdutório, um momento de oração, não é de pregação, é de oração, e então vem a adoração. E no meio da adoração tem o ofertório, e aí vem a pregação. Né? No meio da adoração tem o ofertório, tem a pregação, e terminamos fazendo o apelo, e depois alguns gostam de terminar cantando um hino, ou simplesmente dando a bênção apostólica, e aí encerra-se o culto. Porque essa liturgia, primeiro, ela não é engessada, e segundo, ela tem uma ordem lógica. Você começa com aquilo que não faz parte diretamente do culto, que são avisos, né? Apresentação de criança, crianças cantando, cantores, enfim, toda aquela parte que não faz parte da adoração, do culto. E terminada essa parte, a gente então começa com a adoração, ofertório e pregação. Acabou o culto. Simples. E não tem que depois ficar, do culto, ficar aviso e tal, isso aqui, agora vamos chamar fulano. Não, terminou porque a última palavra, normalmente, ou a última experiência é aquela que permanece com as pessoas. Então, essa é a nossa ênfase. Então, a pregação, ela faz com que haja essa unidade, né? A pregação também torna contemporânea a vitória do Evangelho, que hoje a gente precisa atualizar, contextualizar essa vitória do Evangelho. A pregação tem que ser... Não gosto muito de usar essa palavra, porque as pessoas levam para um outro lado, mas tem que ser otimista. Otimismo não é você desconsiderar as lutas, os problemas, as dificuldades. Pelo contrário, ser otimista é, no meio dos problemas, das adversidades, declarar-se vencedor. Eu vou vencer em nome do Senhor. Eu vou superar. E lembrar do que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, isso é atualizar a mensagem do Evangelho. Nenhuma pessoa pode, ao final de uma pregação, sair sem esse ânimo, essa disposição, essa certeza de vitória, essa certeza de novas conquistas. Isso não é evangelho da prosperidade.
Isso não é coaching. Isso é a pregação que contextualiza a mensagem vitoriosa do Evangelho. Isso precisa ser levado a sério. Mesmo num tempo difícil, mesmo num tempo de crise, nós precisamos ser proféticos nesse sentido. E a pregação é que gera o tema do culto. Por isso que é muito constrangedor que as pessoas que ministram, por exemplo, louvor, as pessoas que participam de outras partes da liturgia do culto, não sabem ou não saibam qual é o tema do culto, qual será a mensagem. Esta é a razão também pela qual nossa igreja não dá oportunidade para as pessoas, para cada um dar a sua palavra, porque para nós a palavra do culto é a palavra pregada e tem que ser única. Esse negócio que vem um prega uma coisinha, outro vem prega um versículozinho, outro... A mensagem fica diluída. E no final ninguém sabe qual foi a mensagem de Deus para o povo. Então, sabe, isso é muito, muito importante, que haja uma harmonia. E é interessante em algumas igrejas que quando o Espírito Santo cria essa harmonia, todo mundo fica, viu como o Espírito Santo confirmou? Na verdade, a mensagem do Espírito Santo para nós é assim: vocês deviam fazer isso sempre, para que eu pudesse ter liberdade de agir, para que eu pudesse revelar e convencer as pessoas. Vocês têm que me facilitar. Não que ele não tenha poder, é que Deus é um Deus que respeita as próprias ordens dele. Se ele deu liberdade ao homem, ele vai respeitar. Ele poderia ignorar tudo que eu estou falando aqui e, de repente, mandar um anjo aqui e trazer uma aula sobrenatural que deixasse vocês assim em êxtase. Mas ele falou assim: Jessé, é sua obrigação. Então, faça de um jeito que eu possa abençoar as pessoas que assistirem a tua aula. Entende? Isso é em toda a área da nossa vida, não é? Isso é fundamental. Bom, antes de terminar a nossa aula, eu coloquei algumas coisas para a gente pensar. A primeira delas: a pregação é finalmente um ato dinâmico, no qual Deus se dirige a homens e mulheres, fora e dentro do seu povo, para confrontar-lhes com as profundas implicações da sua obra redentora em Cristo. Ou seja, o impacto de Deus, aquilo que está em 1 Timóteo, que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, a pregação, ainda que nós sabemos que nem todos serão salvos, porque nem todos vão aceitar, mas eles têm a oportunidade de aceitar e têm de Deus a vontade de que eles sejam salvos, eu tenho que pregar como se todo mundo fosse salvo, porque Cristo morreu por todos. Segunda coisa, a pregação é um ato que se dá como um aspecto integral da adoração pública, ou seja, não existe adoração sem pregação e não existe pregação sem adoração. Isso tem que estar conectados. E lembrando sempre que adoração não é cantar. Adoração não é hinos apenas, é um ato de... a palavra bíblica é elogiar, que é adorar a Deus pelo que ele é. Seja com palavras, lendo textos bíblicos, orações e etc. Terceiro, a pregação é um ato escatológico, porque atinge os últimos tempos e é o instrumento por excelência do Espírito Santo para a salvação dos homens. Então, nunca podemos deixar de pregar. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. É por isso que o pregador não pode concentrar-se como um mero orador, um mero comunicador, nem como um empresário que está vendendo ou comercializando algo, mas servo do Deus Altíssimo, e principalmente como um instrumento nas mãos desse Deus poderoso.
4, a eficácia da nossa pregação depende das respostas que nós damos. Eu coloquei aqui 3 perguntas, que a eficácia da minha e da sua pregação vai depender do que nós vamos responder. Por exemplo, a nossa pregação tem tido um caráter teológico, cristológico, evangélico, antropológico, eclesiástico, escatológico, persuasivo, espiritual e litúrgico. Tem todos esses caráteres? Se tem, vai ser eficaz, vai ter eficácia e ser eficiente. Se não, segunda pergunta, que imagem temos da nossa função como pregadores? Porque, gente, se eu tenho uma imagem não coerente com quem eu sou, quando eu falar, eu serei um hipócrita. E isso será visível. Então, tem muita gente que fala, estou aqui com calo no joelho, eu subo um monte, eu jejuo, o povo olha e diz, não é isso que a gente está vendo. Eu sou humilde, não é isso que a gente está vendo. Então, essa resposta é sumamente importante. Como você se vê? Como o cara ou como o servo que tem que subir humilde para receber a glória do Senhor e não dos homens? Porque a Bíblia diz que quem procura honra na terra já tem a sua recompensa. Terceira, vemos a nós mesmos como servos, como arautos do Evangelho, como instrumentos do Espírito Santo, ou apenas como pregadores, pastores, eloquentes, dominando as técnicas da comunicação. Muito bem. Eu sei que muitos de vocês têm várias perguntas e eu estou à disposição disso para responder quando você quiser. E dizer a vocês o seguinte, finalizando esta aula, foi um prazer muito grande compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que, se você voltar a ouvir, a ler sua apostila com cuidado e procurar seguir essas dicas, você será um instrumento afinado nas mãos do Senhor. Quem toca instrumento sabe que você pode ser um exímio músico, mas se o seu instrumento estiver desafinado, vai ser uma coisa horrível. Deus é maravilhosamente poderoso, é o Senhor, mas se eu, como instrumento, estiver desafinado ou desajustado com a vontade dele, não vai ocorrer o que ele gostaria de fazer. E aí ele vai começar a querer me afinar e as coisas vão doer dentro de mim, né? Tá bom? Bom, gente, ok. Nós temos aí, na página de número 37, o último requisito desta matéria, nesta primeira parte, né? Que é o seguinte, sendo a pregação tão importante para anunciar o evangelho e edificar os crentes, que cuidados, a partir de hoje, você pretende ter quando for chamado para pregar? É uma coisa muito simples, né? É muito pessoal. Se eu te chamar para você pregar hoje, na minha igreja, quais são os cuidados, depois de ouvir tudo isso, que você vai tomar antes de chegar lá para pregar, né? Faça isso com carinho. A segunda coisa é que nós, essa próxima semana, não teremos aula, é o tempo que vocês têm, aqueles que ainda não mandaram os 6 requisitos, por favor, assim o façam. Se vocês tiverem alguma pergunta, me mandem para que a gente possa estudar juntos. E então, na próxima semana, nós vamos começar a última matéria deste ano, antes da formatura. Então, você que pretende se formar, quiser alguma informação, alguma coisa, entre em contato comigo. Vocês sabem que para você se formar em janeiro, você tem que ter feito, pelo menos, né? Agora o Concílio Geral mudou, então isso ajudou bastante, né? Você tem que ter pelo menos 12 matérias concluídas.
Então, se você tiver 12 ou mais matérias concluídas, você já pode formar no curso de formação pastoral. Obviamente que dentro dessas 12 matérias, existem as matérias que são exigidas pelo livro de disciplina. Se você já as tiver, não há nenhum problema, nós estamos prevendo a nossa formatura para o último sábado do mês de janeiro, mas fica para confirmar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou às ordens. Deus vos abençoe, continue abençoando vocês ricamente, usando vocês para a glória dele. Então, tenha uma semana muito feliz de aprendizado, crescimento, e se você quiser compartilhar para que outros alunos comecem no nosso seminário a partir da próxima matéria, é só comunicar com eles, peço que entrem em contato conosco, e será um grande prazer. Deus os abençoe. Mais uma vez, eu desejo graça e paz seja com vocês. Amo muito vocês.